Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 4,19. Vamos bater um papo em volta da palavra. Se você não trouxe Bíblia, olha aqui no telão. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Eu quero que você guarde isso no seu coração, que lá no final da mensagem vai fazer todo sentido. Jesus, ele pega um pescador chamado Pedro, um homem relevante, um homem que aos olhos de uma sociedade era alguém improvável, um homem que bem provável não sabia conversar com pessoas, porque vivia dentro dos barcos, relacionava-se mais com os peixes do que com pessoas. Jesus pega esse homem e diz para ele: só me siga. A única coisa que eu te peço, Pedro, é que você me siga, porque eu te farei um pescador de homens. Através disso começa-se um processo, uma metamorfose, um processo de transformação na vida de Pedro. E isso se deu por uma única qualidade de Pedro: permanecer, que é a palavra que o pastor Fabinho nos trouxe aqui esses dias. Então, agora pode apagar. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo que vai ser passado agora aqui. Pode apagar essa luz aqui também, por favor.
Glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus por essa criação tão sensacional? Sensacional, né, gente? Coisa de Deus mesmo. Como que pode uma coisa dessa, né? Quando eu era criança, eu lembro quando eu fiquei sabendo dessa metamorfose a primeira vez, eu achei incrível, assim, algo fora do comum. E isso, querido, acontece com o cristão também, ou pelo menos deveria acontecer. E quando acontece de forma total essa metamorfose, eu quero falar para você o que é que acontece. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia ali em João 1:35. Lembre-se que o texto base da nossa meditação de hoje está na palavra que Jesus deu a Pedro e alguns outros 3 discípulos, que ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eu quero falar para você desse processo. Como é que acontece esse processo de transformação? Como é que acontece esse processo de metamorfose do cristão? Quais são os passos? E quem sabe você consegue se identificar e se encontrar em que lugar você está. E talvez você está bem no começo. Você pode dizer assim: uau, que legal, quanta coisa eu tenho para viver. Quem sabe você está no meio e fala assim: que joia, já vivi tanta coisa, mas ainda tem coisas para eu viver. E quem sabe você já está no final e você vai poder falar assim: é verdade, passei por cada uma dessas situações e graças a Deus por causa disso. Então lá em João, diz assim: certo dia, João Batista, ele sentado com alguns discípulos, e acontece uma cena lá. Diz assim: no dia seguinte, João Batista estava ali somente com 2 dos seus discípulos. Próximo. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 discípulos o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde estás hospedado? Ou onde é a sua casa? Próximo. Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde estava hospedado e passaram com ele o dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que o João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, isto é, Cristo. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Querido Pai, eu quero te agradecer pela honra e o privilégio que o Senhor nos dá de sermos família no Senhor. Quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de nos envolver, Senhor, ao redor da Tua Palavra e nos envolver ao redor do Senhor. A Tua Palavra nos garante que onde 2 ou mais estão reunidos em volta do Teu nome, ali o Senhor está. Nós queremos te agradecer porque o Senhor está aqui. E o lugar onde o Senhor está é um lugar de transformação, é um lugar de cura, é um lugar de restauração. É um lugar onde as preocupações são colocadas abaixo, onde os problemas são colocados de lado, porque a Tua Palavra, Senhor, ela vem tocar o nosso coração. E nós queremos te dar total liberdade, Espírito Santo de Deus, a decodificar a Tua mensagem, a falar a cada um de nós, nos trazendo clareza, revelação do tempo que o Senhor tem falado conosco, em nome de Jesus. A igreja diz amém. A primeira fase, querido, é a fase da lagarta. Lembra lá? A lagartinha subindo lá para comer aquela folha. Você pode pensar assim: ah lá, pastor Fábio, a lagarta come que nem o senhor, né? Come um monte. Você viu ela comendo lá, a folhinha lá? E a primeira fase é a fase da lagarta. Qual que é a fase da lagarta? Essa é a fase onde Jesus nos encontra. Não é onde nós encontramos Jesus, onde Jesus nos encontra. Nós acabamos encontrando Ele porque Ele nos encontra primeiro. E como a lagarta, nós andávamos sozinhos, se arrastando pelo mundo.
E a primeira coisa que acontece é que nós encontramos um pastor. Como aqueles discípulos encontraram João Batista, aqueles discípulos, eles encontraram um pastor que levou eles a Jesus. A função de um pastor, querido, não é nada mais, nada menos. Tudo que você pensar é extra, é plus. Mas a função de um pastor é levar você a Jesus. A função de um pastor não é levar você a Ele. Amém? A minha função não pode ser atrair a sua atenção para mim. Eu não sou resolutor de problemas de ninguém. Quem pode falar o teu coração de fato, de verdade, é Jesus. Então o verdadeiro pastor, ele vai te levar a Jesus. E foi o que João Batista fez. Quando João Batista vê Jesus, ele olha para aqueles discípulos e fala: eis o Cordeiro de Deus. E imediatamente o que aconteceu? Aqueles discípulos começaram a seguir quem? Quem? Jesus. Imediatamente, o sucesso de um pastor está no primeiro passo, quando ele consegue apresentar Jesus para essa pessoa, e essa pessoa ela começa a seguir Jesus, de fato, Jesus, porque toda pessoa que segue um pastor, querido, ela está seguindo uma religião, e nós temos que nos libertar da religião para seguir Jesus, porque toda pessoa que seguir Jesus, com graça e com verdade, ela vai seguir um pastor, mas nem toda pessoa que segue um pastor, ela vai seguir Jesus. E esses dois discípulos, eles começaram a seguir Jesus, e um deles era o próprio Pedro, lembra lá? Daquele pescador irrelevante, uma pessoa improvável. Essa pessoa encontrou Jesus através de um pastor. Aquele pastor indicou Jesus a ele, e eles começaram a seguir Jesus. A segunda coisa que acontece nesse processo de metamorfose, nessa primeira fase da lagarta, é que eles vão atrás de Jesus e eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles falam para Jesus assim: Jesus, onde é a tua casa? Toda pessoa, querido, que vai atrás de Jesus, ela vai querer saber onde é que é a casa dele. Onde é que o Senhor hospeda? Onde é que o Senhor habita? Onde é que o Senhor descansa? Qual é o lugar que o Senhor está? E essas pessoas têm o prazer de ir lá. A Bíblia diz que eles passam o dia com Jesus. Eu já meditei sobre isso algumas vezes, e eu fiquei pensando: o que será que esses discípulos conversaram com Jesus ao longo desse dia? Você consegue imaginar, com a tua mente frutífera santa, o que será que Jesus conversou com esses dois homens? Será que ele falou assim: olha só, comprei uma tela de LCD, tapete persa? Será que foi isso que Jesus conversou com esses homens? O que será que Jesus conversou com esses homens, que fervilhou tanto o coração desses homens, a ponto desses homens sair correndo, contar para outras pessoas que eles acharam o Messias? A minha pergunta, às vezes, para mim mesmo, nas devocionais que eu faço é: quando as pessoas vão na minha casa, elas saem falando o quê? Que tipo de conversa eu tive com elas? Que tipo de conversa eu tive quando a pessoa foi visitar o meu lugar de trabalho? Quando ela foi visitar a minha escola, o lugar onde eu estou? Quando essa pessoa vem e se encontra comigo, ela sai falando o quê? Jesus, ser como Ele, servir como Ele. Amém? Que as pessoas possam encontrar cada um de nós, querido, do lugar onde ela for. Ela vai entrar dentro da tua casa, ela vai vir na igreja junto com você, e ela vai sair fervilhando, querendo falar de Jesus para as pessoas. A primeira coisa, querido, é que ela deixa de seguir o pastor e ela começa a seguir Jesus. A outra coisa é que ela procura a casa de Jesus. E diz que lá no final, no verso 42, coloca lá, por gentileza, Jean. No verso 42, e levou Jesus e olhou para ele e disse: você é Simão. E lá naquela casa, querido, naquela casa, Simão Pedro encontra a sua identidade, vinda direta das palavras de Jesus. A sua identidade, querido, vem das palavras de Jesus. A sua identidade não é o que um dia te falaram lá na infância. Falaram que você era incapaz, incompetente, que você era tímido, falaram que você era um drogado, falaram que você era um rebelde, falaram que... Não, a sua identidade não é essa.
A sua identidade, ela é revelada na casa pela palavra de Jesus. Eu posso ouvir um amém? E ali Pedro recebe a sua identidade. Tu és Pedro. Tu és Pedro. E aqui acaba a primeira fase. Essa é a primeira fase, onde nós encontramos um pastor. Esse pastor nos mostra Jesus. Nós começamos a seguir Jesus. Jesus nos leva para a casa dele, e na casa dele ele revela a nossa identidade. A primeira fase. A segunda fase, querido, é a fase do casulo. O processo transformacional. Conhecemos Jesus e começamos a andar com ele. Mateus 14, a partir do verso 22, fala de uma situação ali muito interessante, onde Pedro estava. Olha lá o que diz. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Para aí, queridos, preste atenção. Você conheceu um pastor que te levou a Jesus. Jesus te levou para a casa dele, revelou a sua identidade. Qual que é o próximo passo? O que Jesus vai fazer com você? Jesus vai te enviar para longe da terra. Deixa eu te dizer de novo, que isso não seja uma informação racional, que isso seja impresso no teu espírito. Jesus, ele vai te levar para longe da terra. Jesus vai te levar para longe da terra. E preste atenção, querido, que Jesus sabe o que faz. Ele envia os discípulos para longe da terra, sabendo para onde os discípulos estão indo, mas Jesus mesmo não foi junto. Então a primeira coisa que acontece é que ele envia os seus discípulos para longe da terra. Continuação, verso 23. Tendo despedido as multidões, subiu sozinho para um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Verso 25. Alta madrugada, Jesus se dirigiu-se a eles, andando por sobre o mar. Mais um versículo. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. O que acontece, querido? Olha o processo de transformação, o processo de metamorfose que acontece na vida do cristão. Ele conhece um pastor que guia ele para Jesus, que leva para casa, revela a sua identidade. Jesus dá uma instrução para que eles se afastem da terra, e no momento em que eles se afastam da terra, as coisas começam a acontecer. Você é levado muitas vezes a um lugar tenebroso, a um lugar escuro, a um lugar de tempestades, ventos, um lugar desconhecido, muitas vezes para alguns, porque vem comigo para dentro daquele barco. No mínimo ali tinha 4 pescadores, mas existiam outros homens que bem provavelmente não sabiam nem nadar. Existiam homens ali que eram contadores, existiam publicanos, ali tinham vários tipos de discípulos que Jesus foi chamando. Então ali, imagina o medo de uma pessoa que está dentro de um barco, dentro de uma tempestade e não sabe nadar. O fato dessa pessoa estar à beira de uma piscina, uma pessoa que não sabe nadar, à beira de uma piscina já causa um pânico nela. Imagina um alto mar no escuro. De repente eles olham para aquele escuro, eles começam a ver algo vindo na direção deles. O que acontece é que esses homens, querido, eles começam a ver aquela manifestação sobrenatural de Deus como algo folclórico. Você já viu isso acontecer alguma vez? Ah, isso aí não é de Deus. Isso aí é um fantasma.
Isso aí é da carne, isso aí não é do espírito não, hein? E aqueles homens começaram a olhar uma manifestação de Jesus como se fosse uma manifestação diabólica. É um fantasma que tem vindo. E queridos, nesse lugar onde a gente é levado, depois que você conheceu Jesus, depois que você entrou na casa dele, depois que ele revelou a identidade dele em você, você começou a se afastar da terra. E agora que você começou a se afastar da terra, algumas ações sobrenaturais começam a acontecer. Mas por não ter vivência com aquilo, muitos cristãos começam a taxar aquilo como algo que não fosse de Deus. Isso não foi diferente com os discípulos de Jesus. E eles foram envolvidos de medo. Fala comigo assim: medo. Queridos, tem pessoas que não conseguem sair desse barco. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero que você saiba que tem muito mais para caminhar além desse lugar de medo. Amém? Olha só, a continuação do texto. Olha lá. Próximo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não temas. Deixa aí, deixa eu ler de novo isso. Receba isso para você, querido. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem. O que você está passando, querido? Qual a tempestade que você está passando na sua vida? Qual é a fase nebulosa que você está passando na sua vida? Eu quero dizer essa palavra de Deus para você: coragem, sou eu, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Verso 28. Senhor, disse Pedro. Lembra de Pedro? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha a ordem de Jesus. Venha. Às vezes a gente fica esperando uma baita de uma palavra de Jesus, né? Eu venho para a igreja, alguém ora por mim, pelo amor de Deus, profeta, cadê o profeta? Vamos orar, põe a mão sobre a minha cabeça. E às vezes tem alguém falando só uma palavra para você assim: venha, venha. Respondeu ele. Então Jesus saiu do barco. Desculpe, Jesus já estava fora do barco. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Querido, você pensa que, você consegue imaginar comigo? Foi fácil essa saída de Pedro do barco? Os outros 11 que estavam lá falaram: não, Pedrão, é isso aí mesmo, cara. Glória a Deus, cara. Vai andando por sobre o mar aí, por sobre a água, porque Deus é contigo. Você acha que foi assim que aconteceu? Quando Deus, querido, preste atenção, nessas fases de medo, nessas fases nebulosas, nessas fases de tempestade, Deus te dá uma palavra ao teu coração, ela vem na sua direção, e você fala assim: eu vou viver isso. O que acontece ao teu redor? Não, você está ficando louco, rapaz, você vai sair aí, nunca ninguém andou por sobre o mar, isso nunca aconteceu, isso não vai dar certo. Eu já tive experiências de tentar andar por sobre as águas, cara. Preste atenção, eu tenho 165 anos de idade, pensa na experiência que eu tenho. A vida toda eu tentei andar por sobre as águas e não deu. Você acha que para você vai dar certo? Vai. Por que vai dar certo para você? Fala para mim. Por causa da palavra. Se a palavra for rema, querido, e ela entrar no teu coração, siga a palavra rema. Ainda que não tenha dado certo na vida de ninguém, se a palavra rema de Jesus entrou no teu coração, vai funcionar com você. E Pedro, querido, mitidão, vai fazer a caminhada matinal junto com Jesus, né? Porque Jesus é o cara, né? A gente não faz nem caminhada, nem de dia, nem de noite, nem de tarde. Jesus faz de madrugada por sobre o mar. Acaba com a gente, né? Ou pelo menos influencia a gente. Jesus não acaba com ninguém. Jesus falou: venha, e ele foi. O que aconteceu? Verso 30. Pedro começou a andar por sobre as águas e ir na direção de Jesus. Queridos, presta atenção no que aconteceu. Pedrão está andando aqui.
Imagina o povo na proa do barco, falando assim: que homem de fé. Eu sou nada. Jesus chamou e eu não fui. Só Pedro foi. Pedro é o cara, né? Diz que Pedro, acontece o quê? Mas quando reparou no vento, ficou e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Verso 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem do quê? Fala para mim. Homem de pequena fé. Imagina nós na proa do barco. Ixi, se ele é homem de pequena fé, imagina nós que não saiu. Vamos voltar para dentro do barco. Jesus pega ele pela mão e traz ele para dentro do barco e eles continuam a viagem. O que eu aprendo aqui, querido? Uma fase muito, muito, muito interessante de se aprender. Nós estávamos como uma lagarta se arrastando pela terra. Conhecemos um pastor que nos levou a Jesus. Jesus nos levou para a casa dele, nos revelou a sua identidade, nos afastou da terra. Depois que ele nos afastou da terra, ele se revelou no meio de um lugar tenebroso, mostrou a sua ação sobrenatural, e agora eu começo a viver o sobrenatural. Preste atenção nisso. Eu começo a usufruir do sobrenatural, eu começo a andar por sobre as águas, eu começo a fazer algo que ninguém nunca fez. Mas por algum motivo eu tiro os olhos de Jesus. Por algum vento, por alguma circunstância, por alguma situação, por alguma pessoa, eu tiro os olhos de Jesus. E quando eu tiro os olhos de Jesus, o que acontece? A pessoa começa a afundar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você foi essa pessoa que um dia começou a afundar, Pedro deixou um exemplo para nós. Que mesmo no meio de toda aquela circunstância difícil, no meio daquela tempestade, ele tirou das suas últimas forças um olhar para Jesus e disse: Senhor, salva-me. Queridos, pensamento positivo é quando Pedro afundando, ele diz assim: eu sou um pescador, a vida toda vivi no mar, então agora eu começo a afundar, o que eu faço? Eu volto nadando. O que é fé? Mesmo você afundando, você sabe que você tem uma palavra de Deus, você sabe que aquela palavra foi para você, e você tira forças lá de dentro de você, para dar o último grito: Senhor, na direção dele: Senhor, salva-me. E quando isso acontece, querido, Jesus pega aquele homem pela mão, ele puxa, abraça Pedro e volta andando. Você vai voltar andando, querido. Você não vai voltar arrastando, você não vai voltar mergulhando, você vai voltar andando para o barco. E Jesus coloca aquele homem no barco. Aqui acaba a segunda fase. Primeira fase, a fase da lagarta. Aqui a segunda fase é a fase do casulo. A terceira fase, querido, quem sabe é uma das fases mais difíceis. Vai tentando se encontrar em que fase você está aí na tua vida, que é a fase da saída do casulo. Essa fase da saída do casulo. O casulo é a parte mais dolorida do processo. O momento em que só depende da borboleta. Deixa eu dizer de novo, querido. Essa fase é uma fase que só depende da borboleta. Você quer matar uma borboleta nessa fase? Ajuda a rasgar o casulo para que ela saia. Ela vai perder todas as forças que ela ia ganhar naquele processo, e no momento que ela sai, ela cai no chão e morre. Não sei se você é um matador de borboleta, mas se quiser fazer o teste, é isso que acontece. Tudo que a borboleta precisa é a força que ela vai fazer para sair do casulo, para que o processo na vida dela continue. Ela precisa romper com o casulo. Para nós, o que significa? Tempos de decisões, tempos de posicionamento,
tempos de alinhamento, de esforço de fé, tempos difíceis de romper com algumas coisas e às vezes até com algumas pessoas. Pedro passou por esse momento difícil. Jesus, ele teve que chegar para Pedro e falar assim: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Puxa, eu estava com outros planos, tinha até voltado a pescar, tinha pegado uns peixão, Jesus. Pedro, você me ama? O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, nessa fase, Jesus vai pedir conta de que você não viva só o sobrenatural. Olha só, Jesus vai pedir conta para você que você não tenha só um relacionamento com o pastor. Jesus vai pedir conta para você, para que você não tenha só um encontro com Ele, e que nem conheça a casa dele. Não é só isso, a vida cristã não é só isso. A vida cristã é um caminho. Jesus nos disse: eu sou a parada, a verdade e a vida, não é isso que Ele falou? Não, né? Jesus falou: eu sou a parada, a verdade e a vida. Não é, né? O que Ele é? O caminho. O caminho é feito para andar, o caminho é feito para transformar. E esse caminho é um caminho de transformação. Então Ele vai pedir conta para que a gente não fique só na casa dele, mas para que a gente encontre a nossa identidade, para que a gente saia da terra, experimente coisas espirituais, sobrenaturais. Ele vai pedir conta de nós, que nos momentos difíceis do nosso ministério, onde nós começarmos a olhar as circunstâncias da vida, e isso começar a nos levar para baixo, olhar para Ele e buscar o auxílio dEle, e não de pessoas, mas Ele vai pedir conta de que nós venhamos para um lugar de saída do nosso casulo. Quero dizer, querido, para você que talvez tenha vivido um tempo de casulo, deixa eu te fazer uma pergunta com todo o amor do mundo: até quando você vai ficar no casulo? O casulo, querido, é lugar de transformação, é lugar de decisões que você tem que tomar. Oi, você tem que tomar. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu líder de grupo familiar, ainda que eles possam te instruir, te guiar, nem é o seu pastor, é você. A responsabilidade da sua vida é única e exclusiva sua, e da minha vida, minha. Decisões que eu e você vamos precisar fazer. E Jesus, Ele vai pedir conta, querido. O que é que você fez durante ao longo de todo esse tempo? Você fez por quem? Você fez por você? Você fez pelas pessoas? Ou você fez por mim? Porque há um risco, querido, em eu fazer todo esse processo por mim. Só que quando eu faço as coisas por mim, querido, chega uma hora que cansa. Quando você compra um carro novo para você, chega uma hora que você cansa daquele carro. Quando você compra uma casa nova para você, que você sonhou a vida inteira, uma hora você cansa daquela casa, porque você comprou para você. Tudo que é feito para nós nos cansa. E se a gente viveu essa vida com Deus, esse processo com Deus, por nós estaremos cansados. Outro risco é quando eu faço tudo isso pelas pessoas. Ainda que quando eu faço para Jesus, isso é feito para as pessoas e é feito por mim, quando eu faço para as pessoas, e no momento que essas pessoas elas me frustram, o que acontece? Poxa, eu estava fazendo negócio para elas, a vida toda me dediquei por elas, a vida toda me dediquei pelo Maurício Pelagres, agora eles vão embora de Paranavaí? Não, eu não faço para a Agnes e para o Maurício, eu faço para Deus, e isso contempla a vida deles. Eu posso ouvir um amém? Porque no momento em que pastora Rideu, pastora Kelly foi embora, eu tinha convicção no meu coração: Deus, muito obrigado, cumpri com o propósito que o Senhor colocou na minha vida, na vida deles. Hoje está aqui a mãe do Rideu, a irmã do Rideu, dando frutos, né? Me abençoando, ficando ali na minha casa, me ajudando. Sabe, isso vai além de uma amizade, querido.
Essa vida com Deus, de fazer por amor a Deus, vai além de uma amizade. Vai além de uma amizade. Ainda que a minha amizade com o Rideu seja muito grande, a vida das coisas que eu faço para Deus, por amor a Deus, vai muito além da minha amizade com ele. E ele sabe tanto disso, que foi viver o ministério dele. Então eu não fico ligado a pessoas. A gente se gosta tanto, tá há 10 anos, a mãe dele é minha mãe, a irmã dele é minha irmã. Que é assim que a gente se considera. O meu filho chama a dona Arlete de vó. Mas no momento em que precisa fazer uma decisão, o Rideu não faz uma decisão voltada naquilo que o Fábio vai ficar chateado se eu for embora. Não. Nós estamos fazendo por amor. E Jesus, ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Vai chegar um momento, querido, que não vai dar para ficar vivendo isso aqui. Nós temos que apacentar ovelhas. Porque faz parte do processo de transformação. Você vai precisar cuidar pelo menos de uma pessoa. Viver a vida para nós mesmos, querido, é a questão mais terrível do ser humano. Você vai pegar lá Gênesis, as 2 primeiras perguntas de Deus é qual? Ele chega para Adão e fala assim: onde você estava? Primeira pergunta de Deus. Deus não fala para ele assim: o que você fez? Ele fala: onde é que você estava? Ixi. E a segunda pergunta, ele faz para Caim. Ele pergunta o quê? Para o filho de Adão: onde é que está o teu irmão? Porque faz parte de um processo. Vocês têm que estar na presença de Deus. E se você estiver na presença de Deus, você vai estar cuidando do teu irmão. Pelo menos de um irmão. Você vai estar cuidando de alguém. Porque isso é saudável para você, diz isso. Isso é saudável para mim. Cuidar de pessoas, fala, faz bem para mim. Sabe, queridos, cuidar de pessoas é proteção para mim. Porque às vezes você vai perceber que às vezes você quer fazer uma coisa que você talvez não deveria fazer. Mas se você não estiver cuidando de ninguém, você não está nem aí. Você mete o pé e você faz. Cuidar de pessoas é proteção para você. Porque na hora que você pensa em fazer algo que você não deveria fazer, você pensa: puxa, estou cuidando daquela vida, ela não pode receber essa influência. Ainda que a motivação, querido, não seja a principal, isso está te protegendo. É ou não é? Cuidar de pessoas. Só que isso, querido, como eu disse, essa fase de saída de casulo, agora segura isso. É uma das fases mais difíceis que tem. Jesus passou por isso. E essa fase de casulo, querido, é uma fase de decisões que você vai ter que tomar sozinho, de alinhamento da sua vida que você vai ter que fazer sozinho. Pessoas ao teu redor talvez não vão querer fazer as mesmas escolhas que você. E daí? Quando foi para a gente sair de Curitiba e vir para cá, a gente estava numa igreja de 300 pessoas, todas nossas amigas. O Rideu cresceu lá. A maioria dos líderes foi o Rideu que formou. E agora? Nós vamos sair para fazer um projeto, para cumprir com um propósito de Deus. 4 casais, a Agnes com família toda lá, o Maurício com família lá, o Caio, a Cláudia com família lá, todo mundo com família lá. E agora? Vamos sair, fazer uma loucura. O que tem em Paranavaí para nós? Não sabemos, só temos uma palavra. Queridos, nós só tínhamos uma palavra. A gente não veio para cá porque nos ofereceram uma igreja grande. Nós viemos para cá dispostos a, numa garagem, colocar algumas cadeiras e compartilhar da palavra de Deus. Esse era o nosso coração. Compartilhar da palavra de Deus, compartilhar daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, e uma convicção muito grande de que Deus ia abençoar um povo através da nossa vida. Deus, nós queremos apacentar as tuas ovelhas. Era isso que nós falávamos. Fazendo para o Senhor, não fazendo para mim e nem fazendo para os homens. Jesus, ele passa por essa situação, querido. Quando Jesus, ele passa por essa situação da saída do casulo, ele vai no Getsemane e ele chama os amigos dele para orar. Sabe o que acontece nesse momento? Ele começa a orar e os amigos dele começam a dormir. Você vai tendo aquela sensação
que mesmo estando rodeado de amigos, aqueles amigos não estão no mesmo projeto que você, não estão na mesma pegada que você. Já sentiu isso já? Está na igreja, aquela vontade de orar, aquela vontade de, meu irmão, vamos orar, vamos fazer uma vigília. Rapaz, não vai dar não, amanhã eu tenho que acordar cedão, cara. Não vai dar, estou cheio de coisa para fazer. E você se vê sozinho. E você se vê muitas vezes atacado. Quando você estiver nessa fase, você está numa fase boa. E você se vê atacado. Você querendo fazer o projeto de Deus, sabe? Jesus ali, fazendo a vontade do Pai. É só isso que eu queria fazer, a vontade do Pai. E as pessoas começaram a apontar o dedo para ele, até que houve uma traição. Essa traição levou ele a um homem chamado Pilatos. E esse homem, ele tinha o poder de libertar Jesus, porque ele fez um interrogatório com ele, e ele reconheceu que não havia naquele homem culpa alguma, era um inocente. Aquele homem tinha o poder nas mãos de libertar Jesus. Mas o que aquele homem faz? Aquele homem lava as mãos e sai e deixa Jesus naquela maior fria. Você já passou por situações assim? Onde tinha pessoas que podiam te ajudar, e que aquelas pessoas, se elas pudessem, e se elas falassem as palavras certas, elas te liberariam. E você não entende o porquê que aquela pessoa não falou o que precisava ter falado, e ela te deixou numa fria. De repente Jesus, ele olha para frente, um povo que admirava ele demais, que quando ele chegou disseram: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe quando você chega no lugar, as pessoas falam: Diogão, beleza, esse é o cara. Aquelas mesmas pessoas agora estavam gritando para Jesus: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus tinha que tomar decisões sozinhos dentro dele, porque o processo, querido, de transformação, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Coisas que muitas vezes eu quero fazer, muitas vezes eu quero falar, mas está havendo uma erupção dentro de mim, está havendo um movimento terrível dentro de mim, porque a minha carne está querendo falar um monte de coisa, mas Jesus, ele se cala. E aquelas pessoas que ora era amiga, que ora, agora apontam o dedo para Jesus. É uma fase, querido, é uma fase. Se você está passando por isso, eu quero te dizer para você, é uma fase, vai passar. Vai passar. Agora Jesus, ele entra na via dolorosa, ele pega a sua cruz, ele começa a caminhar com aquela cruz nas costas, tendo uma convicção de que aquele era o propósito dele. Quando Jesus olha para os resultados, querido, preste atenção em mim. Quando Jesus olha para os resultados do ministério dele, quando Jesus olha para os resultados de tudo aquilo que ele fez ao longo de 3 anos, ele olha e não vê ninguém, não tem ninguém junto comigo. Só tem um grupo de pessoas xingando, difamando, caluniando, apedrejando, cuspindo. Senhor, eu estou no propósito. Aleluia. E sabe o que acontece, querido, nesse processo? Jesus carregando a cruz, aquele grupo de pessoas que apedrejavam Jesus, que eram os algozes de Jesus, pegam um homem e empurram aquele homem chamado Simão Cireneu e falam assim: agora você ajuda ele a carregar a cruz. Aquela cruz era dele? Não, mas as pedradas que vinham, pegavam nele, as cusparadas que vinham, pegavam nele, os tapas, os socos, os empurrões, pegavam nele. Às vezes vai ter pessoas junto com você, quem sabe o seu marido, quem sabe a sua esposa, que talvez não tinha nada a ver com a cruz que você está carregando, mas que começam a tomar as dores da cruz que você tomou,
que você entendeu como teu propósito. É teu propósito. É teu propósito. Sabe o que eu aprendo com Jesus, querido? Que pena, hoje as professoras não estão aqui, estão na praia. Olha que triste. Elas me chamaram lá na escola e falaram assim: está acontecendo uma situação terrível aqui. Uma mãe brigando com outra mãe aqui dentro da escola, e essa mãe está querendo levar isso para a RPC, para a Globo, e está querendo expor o nome da nossa escola. Nós não aceitamos isso e tal. E eles falaram assim: não, nós vamos orar. Pastor, vem aqui. Fizeram uma reunião de professores, aquele monte de professora e tal. E elas colocaram o nome das crianças em cima da mesa, assim, os cadastros daquelas crianças, com as fotos daquelas crianças. Pegaram um litro de óleo dentro da escola, gente, não estou falando da igreja, não. Pegaram um litro de óleo, ungiram a mão, as professoras tudo em volta, vamos dar a mão. Pegaram um giro, colocaram a mão sobre as fotos daquelas crianças e começaram a declarar: isso aqui está quebrado em nome de Jesus. Isso aqui não tem autoridade. Dessas mães começarem a brigar uma com as outras aqui, e nós queremos declarar isso aqui falido, frustrado. E queridos, tinha duas mulheres ali, que as duas são daqui da igreja, que elas estavam sendo atacadas ferozmente por toda a sociedade, pelas professoras daquela escola, sendo fortemente atacadas. E sabe o que acontecia? A sensação que dá é: todo mundo está vendo o que eu estou passando e ninguém vai me ajudar? Ninguém vai te ajudar. Oi, preste atenção aqui em mim. Quando você chegar nessa fase, querido, que todo mundo sabe que você está apanhando, todo mundo sabe que você está sendo caluniado, injuriado, ninguém vai me ajudar? Não. Sabe por que não? Porque esse propósito é teu. E queridos, esse entendimento nos protege de um tanto que você não tem ideia, porque você não fica com raiva das pessoas. Poxa, eu sei que o Adailton poderia me ajudar, por que o Adailton não está falando nada? Porque não é o propósito do Adailton, é o propósito meu. Às vezes a gente quer imputar, querido, sobre a vida de algumas pessoas, preste atenção em mim, coisas que são para eu resolver. Eu quero que o Diogo resolva para mim coisas que é para eu resolver. Minha mãe não fala nada, a minha esposa não fala nada, o meu marido não fala nada. Ei, é para você resolver. Propósito seu. Era um propósito de Jesus. Quando Jesus chega na cruz, querido, quando Jesus chega na cruz e ele é levantado naquela cruz, a última prova acontece com ele, que era a prova da exposição pública, do ataque ferrenho à identidade de Jesus. O momento em que Jesus foi colocado diante de uma multidão, e foi colocado em xeque a identidade dele. Se tu és filho de Deus, desce daí. Não, é meu propósito. Vai chegar um tempo, querido, quem sabe no teu trabalho, quem sabe na tua família, quem sabe no teu casamento, onde as pessoas vão falar para você assim: desce daí, sai daí desse lugar. Não, é teu propósito, não saia daí, não desista daí. É teu propósito, é teu propósito. Ah, mas ninguém me ajuda. É teu propósito, teu propósito. Sabe quando esse processo, querido, de saída do casulo termina? Quando Jesus ele tem uma atitude. Preste atenção, querido, porque se você não passou por isso, você vai passar. Se você não passou, você vai passar. Jesus estava ali sendo crucificado. Meu Deus. E Jesus olha ao redor e fala: cadê aquela multidão que me seguia? Cadê aquele povo que vinha atrás de mim nos momentos bons? Jesus ele olha na horizontal, e quando ele olha na horizontal, ele só vê um grupo de homens apontando o dedo para ele, xingando ele, falando: se tu és filho de Deus, desce daí. Quando ele olha para cima, querido, o céu fechadinho, tudo preto,
E ele falava: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Ele olha na horizontal, só vê coisas terríveis. Ele olha para o céu, Deus não o atende. Isso já aconteceu com você, querido? Mas parece que chega um tempo onde Jesus ele se cansa. Ele olha para baixo e ele vê duas pessoas no pé dele. O melhor amigo, João, e a mãe, a família, que representa a família. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nos momentos mais difíceis da sua vida, não se esqueça, quem vai estar com você vai ser a sua família e os seus melhores amigos. Portanto, saiba escolher bem os seus amigos e dê bastante valor à sua família. Entre sair com a galera, escolha ficar com a sua família, porque nos dias difíceis não vai ser a galera que vai estar lá. Isso faz parte da sabedoria, queridos. É coisa básica, é inteligência humana. Tem gente que nem está dentro da igreja e já entendeu isso, que vive esses princípios. Não, primeiro é a família. Vamos aí jogar uma bola aí, deixa eu ver com a minha família. Mulher manda, hein? Não tem nada a ver com isso, meu irmão. É uma questão das minhas prioridades, a minha família vem primeiro. E esse processo ele termina, querido, no momento que Jesus olha para baixo, ele fala assim: vale a pena, Deus tem me abençoado. E ele diz assim, para os algozes dele, para os carrascos dele, para as pessoas que injuriaram, caluniaram ele, falaram mal dele, ele tem uma decisão no coração dele, de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Vai chegar situações na sua vida, querido, em que você vai ter esse entendimento. As pessoas não estão sabendo o que elas estão fazendo. E você vai ter que ter a hombridade de Jesus, porque você está nele e ele está em você. Eu posso ouvir um amém? E você vai ter que liberar essas pessoas. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A última fase, querido, saiu do casulo. A última fase, chega uma fase do processo onde você é liberado para voar. No processo final, você vai viver o que um dia Deus sonhou para você, desde o começo. Um dia aquilo que Deus falou para você lá atrás, e que você não acreditava, sabe, coisas grandes que Deus falou, você vai viver tal coisa, você fala: não acredito nisso. Deus chega para Abraão, Deus ele tem uma mania disso, viu? Deus ele chega para Abraão e fala assim: tu vai ser pai de multidões. Abraão fala: com todo respeito, mas o senhor viajou, eu sou estéril, já sou velho, adiantado em dias, ele falou. Ninguém é velho, adiantado em dias. Por exemplo, eu me adiantei em dias, dia 25 de novembro. Ele falou: sou adiantado em dias e a minha mulher está com o corpo amortecido. Jamais eu vou ser o pai de multidões. Capaz, Deus tem essa mania, querido, de pegar pessoas improváveis, dar uma promessa para ela e chamar ela para entrar em um processo com ela. Você vai entrar num processo comigo, vamos andando. Aí de repente chega no meio do processo, você chacoalha, você balança e fala: vou sair, não aguento mais. Aí Deus: calma. Show. Junta você aqui de novo de lado, vamos. Você dá mais uns 2, 3 passos e fala: eu vou sair, calma, show. Ele coloca você de novo do lado dele e começa a caminhar com você de novo. Processos, querido. Fala comigo assim: processos. Fala: eu estou em um processo. Processo, querido. E chega um tempo, querido, onde você é liberado. Você é liberado para voar, liberado para viver coisas novas. Olha só, Pedro, pescador, agora é o apóstolo Pedro. Pescador de homens que não sabia falar com ninguém, malemar, falava com os peixes. E não pegava nenhum peixe. Pode ler a Bíblia,
Pedro nunca pegou um peixe se não fosse Jesus que tivesse mandado. Ele era aquele pescador frustrado. Para muitas pessoas, ele ainda é o Pedro pescador. Mas para Jesus, chegou o tempo de alçar voos altos. Jesus pegou Pedro, uma lagarta, mas o transformou em algo muito mais, em algo relevante, não para a terra, mas para o reino de Deus. Talvez você ainda não se veja voando, mas eu quero te falar uma coisa. Não desista do processo de transformação que Jesus um dia te inseriu, pois o que um dia Ele sonhou a teu respeito vai se cumprir. Aquilo que um dia Ele falou através dos profetas dele, continue no processo, porque vai acontecer. Não desista do processo de transformação. Amém? Quero colocar aqui, coloca o texto para mim aqui, Jean. Jeremias 29, 11. Quais são? Quais são? Quais são? Quais são os pensamentos que Deus tem sobre nós? Olha lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Que planos, Senhor, que o Senhor tem sobre nós? Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esses são os planos que Deus tem para mim e para você. Posso ouvir um amém? Esse, querido, é o processo de transformação que eu e você estamos. Eu não sei se você consegue se identificar no meio de tudo isso, mas Deus está querendo fazer algo na sua vida, ou já está, mesmo você não querendo, mesmo você não sabendo. Por onde você vai, por onde você anda, Deus está fazendo um processo na sua vida. E esse processo é de transformação, de levar você à estatura, à medida de varão perfeito, para que você e eu venhamos a nos parecer a cada dia mais com Jesus. O profeta Ezequiel, querido, para encerrar a palavra, o profeta Ezequiel, ele entendeu que existiam 4 processos. Ele falou assim que ele via um rio muito grande, e diz que ele entrava naquele rio e ele molhava os artelhos, ele molhava os seus tornozelos. E esse é o processo de início da tua caminhada com Deus, onde você molha os teus pés. Mas diz que ele foi entrando um pouquinho mais para dentro do rio, e ele começou a molhar os seus joelhos. E aqui fala de um processo onde você é levado a uma profundidade de intimidade e de oração. E diz que ele entrou um pouco mais e a água molhava os seus lombos. Aqui fala de vida, querido, onde você começa a não só a receber a vida de Deus, a não receber só o toque do rio de Deus, mas onde você começa a gerar vida, até um ponto final, onde você se joga nesse rio, e esse rio que te leva para onde Ele quer que te leve, e te molha o corpo inteiro para a vida toda. Amém? A minha oração, querido, meu desejo é que você seja bem sucedido em todo o seu processo, porque eu quero dizer, querido, o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é estreito. Quando Jesus ele falou isso, ele falou para discípulos, ele não falou para ímpios. Ele estava fazendo o discurso do Sermão do Monte para os seus discípulos. Mateus 7, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para a salvação, e são poucos os que entram por ela. Por quê? Porque é difícil, não é fácil. Se eu fico falando que é fácil, quando você entra num processo difícil, como é esses processos que a gente tem falado, a gente fala assim: eu sou inadequado para o cristianismo. E isso é mentira, querido. Você é totalmente adequado, você está sendo transformado nessas dificuldades, nessas angústias, nessas preocupações, nessas dores, em tudo isso. Você, como uma borboletinha de Jesus, aleluia, está sendo fortalecido nas suas asas, para que um dia você possa voar. Se Jesus não tivesse passado por todo aquele processo, querido,
ele não teria fibras espirituais para aguentar o peso de glória que viria posteriormente sobre a vida dele. E assim acontece comigo e com você. Nós precisamos aguentar os dias difíceis, porque os dias de glória virão. Amém?